Boas gamers, daqui ao Marca em mais um vídeo do MF Gaming, hoje com o primeiro podcast do MF Gaming. E temos hoje um grande convidado mesmo, um dos maiores para mim, dos maiores youtubers nacionais, e para mim é uma honra ter aqui o Pedro do... Quase nem cabe aqui na imagem, de tão grande que eu sou. It's a Pixel Fang. Pedro, apresenta-te aí à malta para quem não te conhece. Porque nós temos públicos bastante diferentes. Completamente diferentes. Exatamente. Completamente diferentes. E aliás, eu faço ele não as aprendeu cenas em inglês. Ele não aprendeu a falar português agora. Ele é português. Exato. Por cima falo em inglês nos meus vídeos, não é? E então menos público português eu tenho. Mas, o It's a Pixel Thing já existe desde 2009. Começou com um blog, né? Começou com o canal. Mas começou com um blog em 2009 ainda, que depois evoluiu para um canal no YouTube a falar sobre o ZX Spectrum, porque eu sou da velha guarda, não é? Sou velhote, já tenho 45 anos, portanto já são muitos anos a jogar desde o ZX Spectrum. Aliás, foi aquela primeira visão que eu tive de uma máquina das arcadas num café. Exatamente. Que não lhe podia mexer, não é? Exato. Via as outras pessoas, ia para cima de um banquito e via as outras pessoas a jogar, mas jogar eu não podia. Foi a minha primeira visão de um videojogo. É engraçado essa situação, porque quando uma pessoa é mais nova, por exemplo, no meu caso, eu sempre esperei ter os 16 anos para poder entrar nos salões de jogos e poder jogar. Exato. E quando cheguei a essa idade, eu já tinha esses jogos exatamente em casa, exatamente com o Spectrum, com a Amiga e por aí fora. Mas eu lembro-me de ter entrado, para além de ir aos cafés com o meu pai dava umas jogatanas lá nas máquinas. E na Figueira, sendo da Figueira, tens um grande salão de jogos. Aqui na Figueira da Foz, naquela altura havia salões enormes de jogos. Quer dizer, nos anos 80 não eram assim muito grandes. Era a Luna, muito pequenina. Havia mais 2 ou 3 cafés que tinham lá as arcadas lá num cantinho. Mesmo assim a Luna conseguia ser maior que uma cidade como Coimbra. E a Luna era só dedicada mesmo a arcades, não tinha mais nada. Tinha uns flippers também. E depois havia os cafés tradicionais, do cafezinho e do bagaço e tal, e tinha as maquinazinhas lá no cantinho. O Outrun, o Tetris, o R-Type, essas mais clássicas. E eu lembro-me de quando fui estudar para a Figueira da Foz, para o ciclo preparatório, para o 5º ano. Quando fiz a primária, não é? Depois do 5º ano fui para o ciclo, para a Figueira da Foz. E aí devia ter 14 anos, já nem sei. Que idade que eu tinha? Não, 14 não, eu tinha menos. Não, tinhas menos. Muito menos. Mas lá está, com essa idade, quando nós tínhamos os feriados da escola, o professor faltava e não sei o quê, nós saíamos na boa da escola, não é? Ninguém nos impedia, ninguém nos pedia cartões de identificação para entrar da escola. Hoje nem podes ir de casa quando vais da escola. E nós íamos sozinhos para a escola, não é? Não os paizinhos levar à porta da escola e tal. Não, agora antigamente íamos no autocarro, eu apanhava o autocarro das 6 da manhã, ainda era de noite escura aqui, saía aqui de minha casa e tal, ia para a Figueira da Foz às 6 da manhã e depois tinha que ficar à espera do horário de entrada da escola, que era a escola só abria às 8 horas da manhã, para aí. E eu chegava... Além dos motivos tecnológicos, como é óbvio, gráficos e esse tipo de coisas, o que é que achas que qual é a maior diferença entre os jogos de antigamente e os jogos de agora? A maior diferença é mesmo nos gráficos. Não, mas é diferente. Não, acho que não tem comparação possível. E nós hoje, quando jogamos um jogo retro, temos que o ver como é um jogo, como ele é na sua essência. Porque eu acho que faz um bocado de confusão às gerações mais novas. Por exemplo, ver-te a falar de jogos bastante antigos e as pessoas nem conseguem assimilar bem que aquilo é um jogo, não é? Nem conseguem perceber a nossa nostalgia pelo jogo e de nós gostarmos tanto de um determinado jogo antigo. Não, as pessoas hoje em dia não percebem isso. Eu, a meu ver, por exemplo, quando nós jogamos, por exemplo, um jogo de ação e aventura, um clique que agora já quase nem existe, um point and click. Nós na altura, pelo menos eu penso assim, não sei se tu concordas comigo, a nível de gráficos, nós não tínhamos os gráficos que temos hoje, como é óbvio, e acho que isso nos fazia focar muito mais na história do que hoje. Hoje, apesar de termos jogos com grandes histórias, eu sinto que, mesmo que não, por exemplo, um The Last of Us, que é um jogo que é conhecido pela história, mas tem um bom jogo por trás, mas se não tivesse a história, também havia gente que ia gostar do jogo. Enquanto naquela altura era diferente nesse aspecto. E os jogos hoje em dia também ajudam um bocado o jogador a chegar ao final.
né, da história, final do jogo, ultrapassar os obstáculos, estão constantemente a gravar, coisa que antigamente não havia. Nós morríamos a meio do nível, toca a voltar tudo ao início e a começar de novo, não havia saves, não havia nada. Se voltasse a luz, ai Jesus! Havia malta a deixar a consola ou o computador ligado um dia para o outro para poder continuar no dia seguinte. E por cima com os ZX Spectrum com cassetes, né, os jogos em cassete de áudio, era outro mundo. Sim, mas para quem não sabe, o Spectrum na altura eram cassetes. Eu tinha aqui o Spectrumzinho. Exatamente, aí está ele. 48K, este foi o meu primeiro computador. Foi o mesmo teu? O meu primeiro contacto. O original mesmo? O original mesmo. Foi o primeiro contacto que eu tive com computador caseiro. Não só para jogar, porque eu também dizia, e tal, pedir aos meus pais, não é? Comprem-me lá o Spectrum porque também dá para estudar e fazer coisas para a escola, não é? Dá. Mas nós depois era gravar cassetes de 60 minutos e de 90 minutos, não é? Jogos atrás de jogos. Exatamente. Depois tinha que marcar lá num papel em que zona da cassete é que começava o próximo jogo. E depois tínhamos com uma chave de fendas. Para fendas, afinal, isso já era isto tinha realmente, ligava-se um leitor de cassetes à parte, não é? Através de um cabozinho e tal, e tínhamos que afinar a cabeça do leitor de cassetes, por lá na posição certa para o jogo poder entrar. Muitas das vezes isso não acontecia e os jogos demoravam 3, 5 minutos. Nos primeiros jogos, para o 48K, era 3 minutos, 5 minutos no máximo e entrava um jogo. Depois, quando vieram os modelos mais avançados de 128K, aí já demoravam 10 minutos, dependendo do jogo, entravam os níveis todos e não sei o quê. E depois já tinha música de fundo, já era outra coisa. Queres depois falar aí um bocado do que é que o teu canal fala? Qual é o core do teu canal? Para a malta que não conhece. O core do canal é falar dessas memórias que eu tive a jogar desde o ZX Spectrum, passando pelas arcadas, pelo Commodore Amiga. Venho desde essa geração do antigamente dos anos 80 e é essas memórias que eu tento trazer para o Spectrum, para o canal. Essas memórias relacionadas com todas essas máquinas que eu tive. Também tive consolas, obviamente, mas eu sempre liguei mais a computadores pessoais. Foi o Spectrum, foi o Commodore Amiga. Depois do Commodore Amiga tive a Mega Drive 2, cheguei a comprar a Mega Drive 2, mas o preço dos jogos, não é? Sim. Era incomportável para uma família normal, classe média, não é? Classe média, baixa, era incomportável. Comprava um jogo por ano se fosse. Pedia emprestado aos vizinhos e aos colegas da escola. Nessa altura havia muito isso. Mas é engraçado que eu hoje não empresto jogos a ninguém. Hoje em dia é mais difícil fazer isso, sim. Mas naquela altura era a única forma de nós podermos jogar um maior leque de números, era pedir emprestados. Ou então, íamos todos para casa uns dos outros, um tinha o Mortal Kombat e íamos todos para lá. Foi assim que eu também descobri o Commodore 64, foi em casa de um amigo. Descobri a NES, foi em casa de um amigo. Lá está, a publicidade à Nintendo em Portugal também era muito mazinha naquela altura. Sim. Nós tínhamos publicidade à cega, à torta e direito na televisão. E nas revistas. Trabalhava muito bem nisso. Mas... Exatamente. Eu por acaso... Porque os meus colegas... Desculpa, diz. Eu por acaso fui mais direcionado mesmo para a Nintendo. Para a Nintendo. Sim. Eu aqui na minha zona, na Figueira da Foz, não havia, que eu me lembro, não havia uma única loja que vendesse Nintendo. Mas mesmo em Coimbra, o meu pai na altura era casado com uma pessoa do Porto, então foi assim que ele foi-me comprar para me oferecer e eu digo que é sorte, porque eu prefiro a Super Nintendo, como é óbvio, também cresci com ela. Por sorte ele comprou a Nintendo, porque se eu me tivesse comprado uma Mega Drive, era a Mega Drive, não é? Claro. Na altura uma pessoa não se podia queixar. E lá está, os meus colegas na escola tinham Spectrum, tinham Commodore Amiga mais tarde, e era mais fácil trocar jogos, não é? Muito mais. Piratear. Sim. E mesmo os próprios jogos, que nós pensávamos que eram originais, que se compravam nas lojas e nos quiosques. Nem os da NES. Até se vendiam nos quiosques, lá está, ao lado da mítica revista Gina. Exatamente. Estavam lá as cassetes do Marco Paulo e dos Chutes e Pontapés, e depois também havia as cassetes do Spectrum a 300 paus, a 300 escudos, na altura escudos, €1,50. Nós comprávamos jogos a €1,50. E eram jogos piratas, eram cópias que se podiam vender legalmente nas lojas em Portugal. Até 1991
não havia lei contra a pirataria informática. Havia já para a música, mas contra a pirataria informática só surgiu em 91. Isto foi só nessa altura que começaram a surgir os jogos originais em caixinhas, como se vendiam em Inglaterra, por exemplo. Mas é exatamente este tipo de conhecimento, por exemplo, isto estás a falar, o ano 91, e é uma coisa que eu sempre vejo no teu canal, é isso que procuro, é que tu literalmente contas histórias do que é que aconteceu, como é que aconteceu, Exato. porque é que aconteceu. Foi a minha experiência, é contar basicamente a minha experiência, e a vivência que eu tive durante esses anos e como é que era a realidade gamer cá em Portugal durante esse tempo. E eu comecei a fazer as coisas em inglês, porque eu comecei com o blog, como disse há bocado, comecei com o blog, escrevia as cenas, as minhas memórias e falava sobre os jogos que eu jogava na altura no Amiga e no Spectrum, na Mega Drive. Escrevia sempre, fazia uma cena que era, escrevia o artigo em português e depois voltava a escrever tudo em inglês. E depois a estatística do blog, o que me dava era que a malta vinha toda de fora de Portugal ler as minhas cenas que eu tinha no blog. E foi aí quando eu evolui, quando eu passei de blog. O blog ainda existe, é onde eu ponho os vídeos também. Quando nos lanço no YouTube, também meto lá os vídeos. E depois o blog evoluiu para o YouTube. E até aproveitei alguns artigos que eu escrevi no blog para converter em vídeo. E como é que foi essa passagem? Eu já tinha tudo escrito. Foi só narrar, cena natural. Foi só narrar e a tua experiência. Eu sei que tu és músico também, então já tens também tive uma pequena bagagem de público, digamos assim. Se bem que no YouTube eu penso que é mais fácil, porque nós estamos a falar para uma câmara. Inicialmente é um bocado estranho. Exatamente. Ao início era estranho, mas depois a coisa entranha-se e depois torna-se super simples e fácil, que isto é uma maravilha, eu adoro fazer isto. E depois, isso é uma coisa que se nota bastante. É que tu tens uma alegria nos teus vídeos incrível. São memórias que um gajo teve naquela altura. Mas tu transmites muito bem essa energia. Aliás, eu quando falei contigo a primeira vez pessoalmente, penso que até tenha sido um podcast também. Foi num podcast, foi exatamente. Eu quando ouvi a tua voz, eu achei mesmo moeda estranha, porque tu tens uma personagem do... E eu pensei que era uma personagem, mas não, tu és mesmo assim. E não, sou mesmo assim. E eu achei isso espetacular. E então, lá está, comecei a ver a estatística da malta que me vinha ler as cenas no blog e vinha tudo de fora de Portugal, e eu percebi que falar de Spectrum e Commodore Amiga, isto em 2010, 2011, por aí, atingia um público mais internacional do que provavelmente cá. Cá era mesmo uma percentagem mínima de malta que vinha ver as minhas cenas no blog. Até porque nós não somos assim tantos, né, em Portugal. Não somos muito assim menos aqueles da nossa idade que ainda se interessam por este tipo de jogos. Lá está, era o que eu ia dizer. O pessoal da minha idade, se calhar muita gente nem sequer conta no Gmail tem. E então, depois começaram a surgir também os grupos no Facebook do Spectrum e do Commodore Amiga, começou tudo a surgir e tal, quando começou este boom mais forte do retro gaming, eu penso que neste momento estamos a respirar muito retro gaming em Portugal. Muito, e vê-se pelas consolas mini que andam a lançar, e os remasters e os remakes e essas cenas todas. Exatamente. Estamos a voltar um bocado a ir buscar as memórias de antigamente e vê-se, e mesmo nos jogos que são lançados hoje em dia, não é? Uma pessoa olha lá para o cantinho da caixa e é tudo 16, 18 anos, não é? De idade. Certo. Tudo de jogos direcionados para a malta do antigamente. Tirando os jogos da Nintendo, não é? Os jogos da Nintendo continuam a ser aquela coisa mais para crianças e família e tal. Mas eu acho bem, porque nós precisamos exatamente desse tipo de oferta. Aliás, e depois não é só isso, é que esses jogos direcionados para criança, o Super Mario, não há um Super Mario que saia que eu tenho de jogar. Né? Lá está, tu cresceste com a Nintendo, lá está. Eu passei ao lado de muita coisa Mario e Zeldas e eu passei ao lado disso tudo. Jogava NES e depois mais tarde a SNES também em casa de amigos, mas eu nunca tive. Acho que a primeira consola Nintendo que eu comprei, mesmo foi a Switch. Verdadeira, não, a Switch já foi a segunda. Foi a Wii. A Wii. Foi a Wii, foi a primeira. Eu acho a Wii uma das consolas mais originais de sempre. É uma das que mais funciona cá em casa ao fim de semana. É espetacular. Super divertido. É espetacular. Eu adoro aquilo. E depois, o ano passado comprei a Switch, aquilo também é porreiro, mas lá está, é para o meu pequenito. Mas tenho um jogo que comprei para mim, para jogar na Switch, que foi o Toki,
que é um remaster do antigamente. É o meu jogo favorito das arcadas. Um jogo lançado em 89 que eu já contei a história. Isto é engraçado porque, exatamente por causa disso, eu quando pensei em entrevistar um podcast ou como queiras chamar, eu não tinha perguntas assim feitas, mas eu tenho aqui 6 perguntas. E uma delas, já que tocaste nesse assunto, eu vou já lançar a primeira, que é: Lancei. Que jogo retro é que tu gostavas de ver em remake? Ora bem, o meu favorito das arcadas já está. Que é o Toki. É fantástico. Eu adoro aquilo na Switch, é fantástico. Tenho também a versão PC digital e adoro o caraças do jogo. Que era um jogo para ter saído em 2012. Mas depois, entretanto, não sei o que é que aconteceu à empresa, Golgoth Studio, não sei o que, aconteceu qualquer coisa e aquilo perdeu-se ali no limbo. Exato. Mas o bom daquilo é que o gajo que criou a arte do jogo tinha os direitos. E então houve outra empresa que voltou a pegar no projeto e aquilo finalmente. Eu tive uma situação assim parecida com o de Seven Guest, não sei se conheces o jogo. Mas foi um jogo que Guest. Foi literalmente o primeiro jogo que eu pirateei na minha vida. Estou aqui a dizer isto ao vivo. E na altura foi um colega meu que me trouxe o jogo em CD, eram 2 CDs, e o meu pai na empresa tinha um gravador de CDs. Aquilo demorou 7 horas a gravar cada CD. Dupla velocidade. Sim, ou velocidade era um armário assim com 2 gavetas, tinha um rack no meio e era isso. E eles fizeram esse remake. Não foi remake, foi uma sequela que é então para a Switch. Então já está o teu jogo retro favorito com remake. Switch e PC. O Toki, mas deixa-me cá tentar lembrar. Não tenho assim. Olha, o que eu adorava mesmo, arcades, Cadillacs and Dinosaurs. Sim. Mas quer dizer, eu adoro o jogo também, é um dos meus favoritos nas arcadas. Eu muito sinceramente, eu tenho um bocado de medo dos remakes. Quer dizer, do Resident Evil correu muito bem, né? O Resident Evil 2 é um jogo completamente novo. Porque eu detestava, eu digo já isto também e já disse várias vezes, eu detesto os tank controls dos originais. E do Alone in the Dark. Estás a ver? Eu comecei a. Não consigo jogar Tank Controls. Eu perdi-me, ficava desorientado e não sei o quê, não conseguia jogar. Adoro. Mas a forma como eles fizeram este novo remake do Resident Evil 2 e o 3 vai sair, aquilo é um jogo totalmente novo, não tem nada a ver. Não gostaste do remake do primeiro? Do primeiro Resident Evil? Do primeiro não cheguei a jogar sequer. Eu adoro o Resident Evil 4, um dos meus favoritos na PS2. Também está no meu top. Pois lá está, quem gosta dos primeiros não gosta do quarto. Pois. Não é? O quarto é quando começa já, para mim é quando começa já a cair. E eu quarto, para mim foi quando sexto. Para tu veres, foi quando se viu. Eu prefiro o sexto ao quinto, também é raro. Eu prefiro o sexto ao quinto. O quinto e o sexto, eu tenho ali o quinto, o sexto não tenho, mas nunca joguei. Mas para tu nunca veres, nem o quinto nem o sexto. O Resident Evil 4, apesar de já começar a cair, eu adorei o jogo, atenção, mas não é um Resident Evil como os outros. Mas independentemente disso, sim, já ouvi dizer. O quarto, eu tenho umas 6 versões de jogo. O Resident Evil claramente é o jogo, se eu tiver de escolher um jogo que mudou a minha vida por completo a nível de videojogos, é Resident Evil. Porque eu quando joguei o primeiro, fiquei... Eu tive a PS1 também. Comprei a PS1, foi a minha segunda consola, a seguir à Mega Drive, foi a PS1. Está ali atrás. Tenho a minha tapa aqui para cima e depois tenho ali outra que me ofereceram há uns tempos, a PS1, a mais pequenina. É pequenina. O remake da PlayStation original. Eu tive a PlayStation 1 em 97, por aí, 96, qualquer coisa assim. E depois, entretanto, eu também tinha PC, não é? Porque também sou um grande maluco PC desde 93, desde que comprei o meu primeiro IBM, porque eu andava a estudar programação na escola e sentia necessidade de chular os meus pais, ajudar-me a comprar, porque eu andei a trabalhar nos verões e juntei dinheiro e tal, e juntei umas massas, mas tive que pedir mais dinheiro então aos meus pais para poder comprar um IBM comprado na Singer, nas lojas Singer. Claro que sim. Em Coimbra havia no Mayflower. E na Figueira havia também lá junto à Praça dos Táxis. Então comprámos um IBM que ainda aqui está, ele está aqui ao meu lado, ele funciona, tu vês nos meus vídeos, ele farta-se a aparecer nos vídeos, ele funciona às mil maravilhas, é de setembro de 93, e por aí há uns 4 anos eu restaurei-o, até fiz um vídeo também dessa situação, da alegria de o ter restaurado. O único problema que ele tinha ao longo destes anos todos era a fonte de alimentação que não funcionava, foi só substituir a fonte e aqui está a bombar.
Espetáculo. E então eu sou completamente doido por PC e DOS Gaming, então os jogos em MS-DOS, aquilo isso foi mesmo foi o boom. Também foi o meu, aí é que foi mesmo o meu começo a nível. O Outrun, o Prince of Persia, Pizza Isso eu jogava na escola, o Prince of Persia, o Golden Axe na versão PC é fantástico em VGA. E pois os então computadores tinham o turbo. Exatamente. Isso foi mais tarde, apareceu o turbo mais tarde, exato. Mas sim, o PC acompanha-me desde 93 e eu adoro o PC. E então eu estava a contar que tinha a PlayStation, comprei a PlayStation 1 para jogar basicamente o Wipeout, para jogar mais qualquer coisa, o Colin McRae também que saiu entretanto, mas isso já foi em 98, acho que o Colin McRae já foi em 98. Pronto, mas em 97 por aí tinha a PlayStation 1. Joguei o Tomb Raider, o primeiro, não é? Na PlayStation 1, mas depois, entretanto, para o PC, o meu PC na altura não era assim muito, já tinha feito um upgrade ao IBM, aliás, tinha encostado ao IBM a um canto e comprei um às peças. Foi quando eu comecei também a montar os meus próprios PCs. O meu primeiro PC montado às peças era o que eu tinha na altura em 97, porque o meu IBM ainda aguentou até mais ou menos essa altura. Com o IBM vinha o Windows 3.11, que era uma evolução do 3.1, exatamente. E depois ainda apanhou o Windows 95 e depois chegámos ali a 97, foi quando o IBM começou já a não querer aceitar os jogos mais recentes. Eu ainda tive o Windows 95 Beta. Aí o Beta, também cheguei a ter o Beta, exatamente. Então, é pirataria à torta e direito, um gajo arranjava, na escola arranjava tudo, não é? Quando alguém chegava era tudo a gravar. E o mais engraçado era quando aqueles jogos, mais os jogos point and click da LucasArts, que precisavam de quando tu metias o jogo, pediam um código para tu ires ao manual consultar qualquer coisa. E o Monkey Island também, o Secret of Monkey Island, também pedia lá uma cena, era uma roda que tu tinhas lá combinar uns símbolos quaisquer e para conseguires avançar a anti-pirataria do jogo, não é? E o engraçado é que a malta na escola fotocopiava os manuais, né? Era fotocópias de fotocópias e de fotocópias, ias à reprografia da escola e pedias à senhora da reprografia, olha, isto é para as aulas de informática. E ias, está bem, pronto, é para a escola. Tirava lá as fotocópias ao manual. Porque na altura não havia esse conhecimento de videojogos, nem nada disso, tipo, da parte das pessoas que tinham idade para ser nossos pais, não é? Pois, exatamente. Lá está. Eu na escola, antes de ir para o 10º ano, foi quando eu comecei a estudar programação mesmo. Antes disso havia uma cena que se chamava o Projeto Minerva, que era um projeto introduzido nas escolas para aliciar a malta, a criançada do 9º ano, para aliciar a malta para ir para a programação e para a informática, porque havia muitos poucos informáticos ainda naquela altura, né, no final dos anos 80, e então era para aliciar a criançada do 9º ano, quando fosse para o 10º, escolher a programação, e então havia uma cena do Projeto Minerva, e eram os professores daqueles com barba e tal, muitos distintos, não é? A dar-nos assim as explicações e tal, e depois metiam jogos para a gente jogar. Pois, era a maneira que eles tinham de aliciar a malta. Aqui uns joguitos a correr e tal, mas agora vinham aqui ao lado e lá explicavam como é que funcionava o sistema operativo e tal. A MS-DOS 6 e a MS-DOS 5. Sim, porque na altura para abrir o jogo tu tinhas realmente de escrever o código, C /, /jogos. Exatamente, e tal, e ter que ir ao AutoExec-BAT e ao config-sys lá mudar umas coisas para ter mais memória. E depois para ter o som era um martírio, tipo com a Audiolabs. Mas também a placa de som, aquilo as placas de som naquela altura era outro roubo, não é? Comprar uma placa de som era mais de 100 euros, né? Uma placazita de som da tanga. Mas pronto, lá está. Voltando à cena da PlayStation 1, em 97 tinha a PlayStation 1 e tinha o meu PC que já não era também assim tão avançado como isso. E tinha uma placa 2D, uma placa gráfica 2D, mas também foi nessa altura que surgiram as placas aceleradoras 3D, as 3D FX, lembras-te, as Apocalypse, as Power VR e não sei o quê. Comprei uma 3D FX da Diamond, também me custou 200 e tal euros na altura, isto falando em euros, não é? Sim. E então aquilo mudou da noite para o dia, porque a placa aceleradora só funcionava como aceleradora. Tinha que ter sempre uma placa 2D ao lado para poder funcionar em conjunto. Era tipo... E até tinha um cabo por fora que ligava uma à outra, assim por fora do PC. Parecia o SLI. Era o SLI de antigamente. Exatamente, por fora, mas era por fora, não era por dentro. Então, sim, era aquele cabozito pequenito. Um cabo gordo, assim, gordo e tal.
que ligava uma placa à outra. E depois, quando tu metias o jogo que tivesse suporte para 3DFX, aquilo ficava super suave e a correr para aí a 60 frames, mas da noite para o dia. Entretanto, o Tomb Raider já tinha saído e o Carmageddon também já tinha saído, e depois as revistas, não é? Nós também consumíamos revistas de torto e direito. Falo por mim, não é? Desde os anos 80 era a Microhobby espanhol, era a Micromania, OK PC mais tarde. Houve uma altura que as revistas inicialmente em Portugal eram todas em espanhol. Era. E traziam também demos em cassete, começaram a trazer demos em cassete, e depois as revistas do Amiga também começaram a trazer disquetes com demos e programas e cenas freeware. E então os CDs, já no final dos anos 90, não é? Os CDs começavam a trazer os patches para os jogos. Os patches 3DFX. Sim. No caso do Tomb Raider, eu jogava o Tomb Raider na PS1, corria muito bem, mas era aqueles pixels todos e tal, e as mamocas da senhora lá todas pixelizadas, tipo triângulo. E então depois eu arranjei o patch 3DFX para o Tomb Raider para o PC, e aqui a senhora ficou toda ali perfeitinha, né? Toda ali e tal, com os pixels todos suavezinhos. E foi da noite para o dia que eu larguei a PS1 completamente naquela altura, em 97, depois de ter comprado a aceleradora, meti a PS1 numa gaveta. Eu lembro-me de estar a juntar dinheiro para comprar um comando para jogar no PC, para poder jogar os jogos no PC. Porque na altura o rato era uma miragem, né? O rato não servia para muita coisa. Eu habituei-me de tal forma a jogar, mas já desde o Spectrum, eu habituei-me de tal forma a jogar jogos em teclados, porque eu partia os joysticks todos. Lembras-te daqueles jogos de desporto que havia no final dos anos 80, que era o Daily Thompson's Decathlon? Sim, depois tinha o Winter. Tu devias estar a fazer assim com o joystick para aquilo correr. Estás a ver? Nas cenas de atletismo. Sim. Aquilo partia os joysticks todos. E então eu desisti. E nos jogos havia um box também que davas cabo dessa porcaria toda. Tudo. E então passei a jogar jogos no teclado. Pronto, já tinha os joysticks todos partidos. Com o Spectrum até tinham vindo 2 joysticks com uma oferta. E os 2 duraram muito pouquinho tempo. E eu passei a jogar tudo no teclado. Depois com o Commodore Amiga. O Commodore Amiga por acaso era diferente. Havia muitos poucos jogos que davam para jogar com o teclado, muitos poucos mesmo. Era quase essencial ter um joystick no Amiga para poder jogar os jogos. Eu com o Amiga tinha um vizinho, eu nunca tive um Amiga, mas tinha um vizinho que tinha, e o jogo que me marcou, sem dúvida alguma, o Amiga foi o Double Dragon. O Double Dragon. Era o primeiro? Incrível, sim, o primeiro. O primeiro adorei nas arcadas. Por causa no Amiga só joguei o segundo. E o terceiro acho que no Amiga, também já não lembro. Mas o segundo eu adorei, gostei muito do segundo. O Turtles, no Amiga. O Teenage Mutant Hero Turtles para a Amiga também é brutal. Mas nas arcadas então era uma coisa fabulosa. A arcada, olha, havia na Figueira, no Café Nicola. Café Nicola, em frente ao casino. Sim. Havia o Café Nicola que tinha assim uma escadaria depois para baixo. Que agora é um restaurante, não é? Agora é um restaurante, sim, brasileiro. Não sei. Sim. Agora tinha assim uma escadaria que ias ter uma sala negra, que aquilo não tinha janelas nem nada, aquilo era na cave. O pessoal fumava lá dentro e tudo. Fumo por todo lá, aquilo era um bunker. E eu nunca fumei, estás a ver? E eu metia-me naqueles sítios só por causa dos jogos, mano. Estás a ver? Eu metia-me no meio daquela fumarada toda e nunca fumei na vida. Fumava, pronto, passivamente, né? Sim. E lá no Nicola em baixo tinha a máquina do Aliens, que é um dos meus favoritos também, é o exclusivo das arcadas, não existe em mais lado nenhum. O Aliens, baseado no filme. E depois havia a Teenage Mutant Hero Turtles, porque se fosse ninja para os europeus era uma palavra muito forte. Então na Europa aquilo chama-se Hero Turtles, mas pronto. Tinha a máquina dos 4 jogadores, dos 4 players, que dava para jogar 4 em simultâneo. Exatamente. Fantástico. Aliás, o Super Nintendo aproveitou é quase como se fosse um port desse jogo, que é o Turtles in Time. A versão da Super Nintendo é fantástica. É o melhor jogo de... sem dúvida. Joga ali, olha, estás a ver? Consegues ver ali em arcade machine. Jogo tudo da SNES e pronto, das consolas todas, até Spectrum, Commodore Amiga, jogo tudo ali até à PlayStation 1. E sim, é ali que eu jogo os jogos da Nintendo. Sim. Porque eu não tenho consolas Nintendo, única lá está, é a Switch e a Wii. Tenho a Mini NES. É a única Mini também que eu tenho. Eu só tenho a Mini PlayStation. E confesso que só a tenho porque estava com uma grande promoção. Porque eu sinceramente, eu tenho as consolas, estás a ver? Tipo, é um bocado Eu tive tentado a apanhá-la também nessa promoção, mas depois deixei passar.
Pá, 30 euros estupidamente, ou coisa. 24,90 o que eu cheguei a ver, exato. Não, isso... E eu tive mesmo bem, levo, não levo, espero mais um dia. E depois a promoção acabou, ou acabou o stock, ou graças, já não trouxe. Agora vou-te e lançar... a SNES também não tenho pena de não ter apanhado a SNES. Qualquer dia apanho a SNES, mas a SNES algum sítio. É incrível. Mais uma pergunta. Bem, força. Então, um jogo que não teve continuidade, ou seja, não teve sequela, e que tu adoravas ver uma sequela de jogo. O Baja. Opa. Tanta vez que eu falo no Baja Edge of Control por razões emotivas, não é? Tocou-me um bocado, foi quando o pequenito nasceu que eu comecei a jogar o Baja e marcou-me bastante. Aliás, eu vi o vídeo todo, tu falaste disso num vídeo há pouco tempo. Foi agora há pouco tempo dos 3 itens mais valiosos. Exatamente. E o Baja é super importante para mim. Eu tenho as versões todas que saíram desse jogo. Tenho da Xbox 360, tenho 2 versões da Xbox 360, no caso de uma variar tinha outra, não é? Há coisas incríveis que é. Às vezes nem é o jogo, é o momento em que tu o jogaste. Lá está, é essa experiência e esses momentos que eu passo para o meu canal. E então do Baja tenho as versões todas que existem por causa disso mesmo. Tenho 2 versões da X360, tenho a da PS3, que é horrível. A da PS3 é horrível, tem quebras de frame rate, então quando tem vários veículos em simultâneo no ecrã, aquilo fica ali tipo a 15 frames por segundo. Depois saiu entretanto um remaster, agora há 2 anos talvez, para a PS4, para a Xbox One. A Xbox One não tenho. E saiu para o PC também. Eu também comprei o remaster da PS4 e do PC. E então tenho todas as versões, menos a da Xbox One. Pronto, é isso. Também. E então eu gostava de ver um Baja 2. Por exemplo, do Dakar 18, também adoro o jogo, muita gente diz mal. É um dos vídeos mais vistos do meu canal, já agora. Aliás, é a review de um jogo que é mais vista no meu canal, atualmente. Eu, por acaso, eu penso que tu lançaste eu também fiz a review do Dakar. Eu vi. Mas acho que tu lançaste o vídeo primeiro que eu, acho eu. Não, foi mais tarde. Foi? Não, foi mais tarde. Foi mais tarde? Foi depois. Porque eu lembro perfeitamente de ver o teu vídeo. Perfeitamente. E eu pensei assim, não devia ter feito a review. Finalmente um jogo baseado na prova que realmente retrata a prova como ela é e realmente seguir as indicações do roadbook. Não é como os outros jogos do Dakar que houve para trás. Que era mais arcade. E tinhas sempre um trilho para seguir e não tinhas de estar a prestar atenção às notas. Não é? Exatamente nesse jogo uma das coisas foi que eu não estava à espera de um jogo tão realista, estás a ver? Porque normalmente os jogos dão sempre aquele ar arcade, ainda por cima um estúdio português estar a arriscar assim tanto eu não estava à espera. Exatamente. E eu acho que eles apostaram muito bem. A Dakar 18 eles vão continuar a trabalhar em novos jogos, pelo menos em mais um. Já devia ter sido o Dakar 19, mas houve um problema com a Deep Silver, que era a distribuidora do jogo, a Deep Silver. Que aquilo é criado pela Blue Moon, não é? Se não estou a Big Moon. Big Moon Entertainment, de Vila Nova de Gaia, não é? Era outra pessoa que eu gostaria de trazer alguém de lá aqui ao podcast. Mas eles agora chamam-se Saber. Sim, porque aquilo foi comprado por outra empresa. Foi, pela Saber Interactive. Porque, lá está, isto vem do problema que houve entre eles e a Deep Silver. A Deep Silver não lhes pagou 1 cêntimo das vendas do jogo. Eles até, aquilo, salvo erro, está em tribunal. Eles foram enganados a torto e direito pela Deep Silver. E entretanto conseguiram desligar-se da Deep Silver, né? Anular o contrato que eles tinham, e entretanto a Saber Interactive comprou-os, e eles estão agora a desenvolver 2 jogos novos. Um deles é um novo Dakar. Mas a distribuidora estás-me a responder. Quer dizer que quem ficou com os direitos são eles? Eles ficaram com os direitos, sim. Aliás, o jogo Dakar 18 ficou com a Deep Silver, mas o core, né, da programação toda e não sei o que, isso está com a Big Moon, que agora é Saber Porto. E então foram comprados pela Saber Interactive, que tem no currículo deles tem bons jogos de off-road. Se conhece aquela série Spin Tires? Não. E o Mud Runner, existe o Mud Runner na PS4. Sim. Exatamente. Aquilo começou com Spin Tires no PC, em Early Access no Steam, que depois evoluiu para essa versão da PS4 do Mud Runner. E então, pronto, eles estão a trocar ideias e tal, e o motor gráfico
mais um motor de físicas do Spin Tires e desse Mud Runner vai passar para o novo Dakar, o que é bom, porque os gajos que fizeram o Mud Runner e o Spin Tires fazem a física do jogo em termos de lama e relevo e não sei o que, está espetacular. E então, pronto, eu não peço uma sequela do Dakar 18 porque sei que vai sair. Mas sim, o Baja 2 deveria sair, eu adoro o jogo. Para mim, é aquele que me ocorre assim no momento. Não estou assim a lembrar mais nada. Canais do YouTube. Canais do YouTube? 3 canais portugueses que tu aconselhas. Oi, portugueses? O teu? Não, eu tenho que aconselhar vários. O teu MF Gaming, o do Rui Parreira Split Screen é fantástico, o Retro Game Force do Pedro, o Johnny Retro, como é que ele se chama? O Johnny Retro? O Retro Stu, o Viriatos PC, caraças, essa malta toda, Bem, estes comentários, a caixa de comentários vai se encher dessa malta de certeza absoluta, que eles vão de certeza ver este vídeo. Eu vou deixar o link para eles todos aí na descrição do vídeo. Isto vai parecer uma biblioteca de youtubers nacionais e internacionais. 3 nomes. Bem, internacionais. Sabes que quando eu... lá está, o blog e tal, 2009, foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a ver mais YouTube. Eu não via assim muito YouTube na altura. Até porque a minha internet não era assim grande coisa também naquela altura. Eu tinha um ADSL de 4 megas e aquilo às vezes tinha que pôr pausa no vídeo para aquilo fazer um bufferzinho maior. Se não estava o meu vídeo sempre a parar, não conseguia ver vídeos. Agora a coisa já está melhor, já é 4G e tal. Nem é fibra, porque aqui não chega a fibra. E então, naquela altura, eu comecei a ver um canal americano que era o Gaming Historian. Aliás, acredites ou não, antes de eu te conhecer, antes de saber se que é que o teu canal era Tuga, eu vi um vídeo teu, porque vi um vídeo dele, e o vídeo que me aconselharam a seguir foi o teu. Boa. Do Norman. Eu comecei a ver os vídeos dele porque ele também contava a história dos jogos, não é? Ia buscar como é que eles foram feitos e tal, e as empresas, e é esses temas que eu adoro também trazer para o canal. Já fiz a história da LucasArts, já fiz a história da Psygnosis, da Evolution Studios, que entretanto desapareceu, a Sony fechou, não é? Eu fiz uma série de histórias de empresas, fiz a história também da Timex, Portugal, e esse vídeo até fiz em português. Fiz a versão inglesa e depois lancei em português porque fazia todo o sentido ter um vídeo sobre a Timex Portugal e feito em português. Foi só basicamente narrar novamente o vídeo, não é? Já tinha o vídeo pronto, foi só narrar novamente, mas em português. E também a história dos jogos, do Robocop, a versão arcade, também fiz a história e depois os seus portos todos para os computadores pessoais e para as consolas. Fiz a história também do Toki, lá está, do Toki, o meu favorito nas arcadas. Eu fiz a história, eu gosto de falar da história e juntar à história do jogo a minha experiência com o jogo que eu tive naquela altura. E então, lá está, o Gaming Historian foi, se calhar, o principal causador de eu ter vindo fazer vídeos também para o YouTube. Mas antes do Gaming Historian eu já via o Angry Video Game Nerd, mas antes ainda de ser no YouTube, acho que era no Game Trailers. Havia um canal que era o Game Trailers, que era só trailers de jogos, não é? Sim, onde tu ias ver mesmo as novidades dos jogos, os jogos que tinham saído e os novos trailers. E ele lá tinha o programa dele, era lá no Game Trailers, e foi aí que eu comecei a ver também o Angry Video Game Nerd, que depois evoluiu também para o YouTube. E depois descobri o Metal Jesus, ainda com 6.000 subscritores e agora tem quase 1 milhão. E descobri o LGR, o Lazy Game Reviews, que fala 99% de jogos PC Big Box de antigamente, mas o que lhe deu fama ao Lazy Game Reviews, o LGR, foi o Sims. Ele falar do Sims e do gosto que ele tem pelo Sims, que é uma coisa parva. Que eu até hoje nunca consegui perceber dessa malta. Do Sims, nunca consegui eu joguei o Sims 2 e depois acho que não joguei mais nenhum, apesar de os ter, mas fui grande viciado um bocadinho no primeiro Sims e no segundo. Mas lá está, depois um gajo começa a ficar mais velhote e depois vem a família e depois vem os filhos e depois é o trabalho. Um gajo deixa de ter tempo um bocado para isto, né?
por isso é que o meu canal também se baseia muito em memórias do antigamente. Eu trago jogos recentes ao canal, mas é muito raro isso acontecer. E quando o faço, são aqueles jogos mais imediatos para mim. E provavelmente são os racing games, não é? Para mim, os racing games é a coisa mais imediata que não tens que aprender controles. Sim, porque tu normalmente até no teu canal, e é uma coisa que tu trazes tipo, com frequência, é racing games. Ao contrário de mim. Então, falando de jogos recentes, eu também jogo jogos recentes. Tomb Raider, eu adoro a cena de aventura e exploração. Uncharted, adoro, fantástico, eu adoro a saga toda. Aliás, o Uncharted veio mesmo, sim, sem dúvida. Concordo perfeitamente contigo. O 2 é fabuloso. A história. O 3 é por aí. Olha, o 3 também é bom. E eu joguei o 3 em 3D, porque é possível jogá-lo. Eu tenho uma televisão 3D ainda aqui no meu game room, comprei na altura, do boom dos 3D e tal, não sei o quê. E eu adorei o Uncharted 3 em 3D, mas em termos de história e não sei o que, o 2 continua a ser fantástico. Eu joguei-os todos, aliás, na PlayStation, em platina, em todos os Uncharted. Mas quando joguei joguei os 3 na PlayStation 3, quando eles saíram, e depois joguei-os outra vez na PlayStation 4. Mas agora há pouco tempo eu comprei aquela que agora até teve no Plus, gratuitamente, que é os 3 jogos num CD só. E Nathan Drake Collection. Exatamente, o Nathan Collection. E levei e como no Natal eu ofereci uma PlayStation Pro à minha namorada e ela tem-a na sala, tem uma PlayStation melhor que a minha. Boa. E então ela disse: jogos para jogar. E como ela gosta muito de Tomb Raider, pus lá a jogar o Uncharted. Eu entrei na sala, ela estava a jogar aquilo na televisão 4K e eu fiquei assim a olhar para o ecrã. Porra, eu estava a jogar o primeiro. E a água na cena 4K é incrível. Eu não tenho essa Remastered Collection do Nathan Drake e companhia, não tenho. Mas gostava de conseguir arranjar. Aquele lançamento original naquela caixinha branca, lembras? Sim. Tinha os jogos de... essa versão que eu gostava de arranjar. Não, comprei na altura, olha, lixei-me. Sim, há várias versões que saem, uma pessoa não compra na altura, depois arrepende-se. E a PlayStation 4, eu comprei-a para jogar o Uncharted 4. Mas é que foi mesmo. Eu comprei a PS4 quando o Uncharted 4 saiu. Foi quando eu comprei a PS4. A única razão que comprei, aliás, a principal razão foi The Last of Us. The Last of Us é fantástico. Eu joguei na PS3. Eu joguei na 3 e depois, assim que acabei, fui comprar a 4. O Remaster também não tenho. A Remaster, coisa assim, exatamente. Na PS4 também, esse também não tenho. Joguei na PS3. Esta semana fiz um negócio da China mesmo. Mandei vir por perto de 30 euros a versão de colecionador do Dual Edition do Resident do The Last of Us 3. Lá está, quando se gosta, não é? De um jogo em particular, um gajo faz esse tipo de loucura. Loucuras, não é loucuras. É andar à procura. Nós já temos o jogo, mas queremos uma outra versão. Sim, porque eu não comprei o da 3, o jogo já tinha saído, estás a ver? Eu não comprei. Aliás, foi o guitarrista da minha banda que me lixou tanta cabeça a dizer: tens de experimentar, tens que jogar. Que eu fui comprar uma PlayStation 3 e o jogo só para experimentar. Eu tive a PlayStation 3 pouco tempo antes de comprar a 4. Eu não tinha sequer a 3, tinha a Xbox 360. A cena é que eu, em casa do meu irmão, eu já tinha a PlayStation 3, só que nunca me puxou. Achei que foi uma consola que foi muito mal aproveitada por parte da PlayStation, até porque os jogos que eu vou descobrindo para a consola normalmente são hidden gems, são jogos que ninguém fala e de repente são jogos incríveis. Tenho aqui mais uma pergunta para te fazer. Da nova geração, quais são... nova? Atual, não é? Sim, atual. Quais são 3 jogos que tu aconselhas? Ora bem, da atual eu tenho a Switch, tenho a PS4 e tenho o PC, não é? Xbox One não tenho porque muitos deles, ou quase tudo, sai no PC. Mas o que é que eu... De quantos? Aliás, 3? Diz. Aliás, a Xbox, pelos vistos, a política deles neste momento nem é vender consolas. Porque eles já anunciaram que a próxima Xbox, não sei se sabes, não vai ter exclusivos durante... Já ouvi ontem. Ou seja, todos os jogos que vão sair vão dar para correr na Xbox anterior. E espero que seja retrocompatível com tudo para trás, assim como a PS5, espero que seja retrocompatível com os outros. Eu não acredito isso era excelente. Eu não sei, mas eu gostava, mas não acredito, sinceramente. Em questão, no que diz respeito à Xbox, acredito. A Xbox sim, a Xbox PlayStation não, também não acredito assim muito. A PS4 talvez, mas em relação às outras para trás, será? A 1.
a um correm todas, né? Porque eles estão a apostar muito na cena deles da PlayStation Now, em que tu podes jogar realmente jogos antigos, mas por streaming. Sim, Aquilo corre bem, aquilo funciona bem, não tenho mesmo nada. Mas não é. Pois, nas grandes cidades corre bem, e fibras, pois, que é 1 gigabit. Mas eu tenho aquela deficiência que eu se puder, evito ao máximo comprar jogos digitais. Eu gosto de ter a caixinha, eu gosto de tirar o CD. Infelizmente as caixas hoje vêm só com o CD, ou no caso da Switch, que é um exagero, né? Eu penso que os preços da Switch estão muito inflamados. Mas tu quando compras e vem não vem nada, não tens um miminho. Vem lá o cartãozito. E ainda, se tiver sorte ainda te dão uma capa reversível. Sim, e mais nada, não é? É isso. É verdade. E antigamente as Big Boxes vinham carregadinhas de extras e katana e pagavas o mesmo. Antigamente uma Big Box era uma Collector's Edition. Exatamente. E era normal. Era o preço normal. Preço normal, exatamente. Mesmo aquelas mapas, versões. Eram manuais enormes. Aquelas versões. Como é que aquilo se chamava? Tu deves lembrar. Quando o jogo. É tipo o Platinum que houve da PlayStation 1, mas para computador. Isso tinha um nome, agora é que eu não estou. Para computador. White Edition? Não, que as caixas eram mais fininhas, sabes? Mas eu acho que aquilo também, lá está, o PC como não passa por uma Sony nem por uma Nintendo, né? Como aquilo vem de vários, e lá está, e é isso por causa disso que os jogos PC também são mais baratos que os das consolas. Sim. O mesmo jogo no PC é para aí 10 euros de diferença mais barato, porque não tem que passar por uma Sony ou por uma Nintendo, não tem que ter aquela... que com um bocado de jeito consegues ainda comprar mais barato, não é? Com os VPNs. Exatamente. Mas estavas a perguntar 3 ou 4 jogos? 3 ou 4, olha, se quiseres. Eu gostei muito do Uncharted 4, mas muito sinceramente, aquele início do Uncharted 4 era uma seca tremenda. Eu acho que gostei mais do Lost Legacy, do spin-off que houve com as miúdas, porque né, ao fim ao fim de 4 jogos já estás um bocado farto das nalgas do Nathan Drake. Exatamente. Né? E então deparaste ali com umas personagens ao estilo Lara Croft, bem jeitosas. Acho que tem pronto, dá pica. E o começo do Lost Legacy é incrível. Eu adorei o Lost Legacy. A maneira deles apresentarem eu não consigo parar de jogar aquilo. Adorei mesmo o Lost Legacy e acho que gosto mais mesmo do que do Uncharted 4. E, olha, pronto, Lost Legacy, esse é já um. Eu tenho que falar do Dakar 18. É o jogo que eu tenho mais horas destes jogos recentes, da geração atual. É o jogo que eu tenho mais horas. Para já também de fazer uma etapa demoras uma hora, né? Pois, exatamente. Jogaste em PC? Sim, tenho a versão PC, exato. E tu para terminares uma etapa demoras 1 hora. A primeira etapa demoras 8 minutos, se não te enganares, não é? Exato. Demoras 8 minutitos, é só um prólogozito assim rápido. Mas logo quando chegas à segunda etapa, são 14 etapas no final, gramas logo com 40 minutos de etapa. Mas se não te perderes, se fores sempre ali a seguir as cenas, na boa. E lá está, eu já terminei o jogo em carros, em caminhões, em motos, em motoquads, nos SSX, que são aqueles bugzitos pequeninos, e depois não comecei no modo mais fácil, comecei logo no modo seguinte, onde ainda tens a seta que te indica para onde vais e tal, mesmo fora de estrada tens sempre a setinha. E depois ainda tens o modo competidor, exatamente, depois tens o Competitor Mode, que é um modo mais difícil, onde já não tens a seta. Tens mesmo que seguir as indicações que o copiloto te dá e olhar para o roadbook e ver exatamente a direção que tens que seguir. E depois ainda joguei no modo Legend, que é o modo mais difícil, que então aí é que não tens mesmo indicações nenhumas e os carros avariam mais facilmente em saltos mais violentos ou a bater em pedras e não sei o quê. Pronto, eu joguei esse jogo tanto e continuo a jogá-lo. Agora, entretanto, está a decorrer o Dakar, não é? Na Arábia Saudita. Infelizmente faleceu um piloto português. Faleceu o Paulo Gonçalves, o Speedy, pronto, deixou-nos, foi triste, mas epá, eles sabem para o que é que vão, né? Que é a prova mais difícil e mais mortífera de todo o terreno. Se um piloto quisesse. É como um músico, o sonho é morrer num palco, né? Tudo bem, exatamente. Não era a altura certa, como é óbvio. Ele morreu a fazer aquilo que gostava, mas pronto, é triste. Era o nosso melhor piloto de sempre no Dakar. Olha, foi a hora dele, né? Exato.
E então o Dakar 18 é para mim, acho que tenho que apontar o Dakar 18. Não há volta a dar-lhe, porque é o jogo que eu mais joguei da geração atual. Eu também ando a jogar ainda o Shadow of the Tomb Raider, ainda não finalizei, mas também estou a gostar. Apesar de ter gostado mais, do primeiro, não do anterior. Sim, do primeiro ainda mais. O primeiro foi o reboot de 2013. Eu penso que tem um bocado a ver, sinceramente, por ser o primeiro. Porque nós não estávamos à espera de um impacto assim. Nada. Foi outro que eu não conseguia parar de jogar. Mas esse já saiu na Xbox 360, na geração anterior. Portanto, vou ter que apontar o Tomb Raider, mas o Rise. Rise? É aquele do gelo. É o Rise of the Tomb Raider, não é? Rise of the Tomb Raider, né? Tem que apontar esse Shadow of the Tomb Raider. Pronto, são esses três: o Dakar 18, o Rise of the Tomb Raider e o que eu falei já, o Uncharted Lost Legacy. Porque a cena de aventura e racing games para mim é o que eu mais jogo atualmente. Mas depois também tem uma série de jogos indie, mas se eu for falar ninguém os conhece. Tu jogaste por acaso o remake? Não, aquilo é mesmo uma sequela do Day of the Tentacle? Aí é fabuloso. Tenho na PS4. É um dos meus favoritos, point and click. Eu tenho o top 10 de point and clicks no meu canal, é um dos meus favoritos. Os da LucasArts. Eu quando comecei a jogar o jogo, eu estava com um bocado de receio. Aliás, eles fizeram do Larry's também e eu não gostei muito. Fizeram alguns do Larry's. Mas isso é lá está, já vem da Sierra. São jogos da Sierra. Eu sempre fui mais fã das aventuras gráficas da LucasArts do que dos da Sierra. Os da Sierra joguei alguns e eu por acaso ando a escrever, já há uns meses valentes, que ando a escrever o guião para a história da Sierra Online. Já tenho o guião quase pronto, mas ainda há ali uma série de situações que eu tenho que tentar comparar, e já houve não sei se conheces aquele site, o Moby Games. O Moby Games é um site que eu recorro mesmo bastante. Aquilo tem lá todos os jogos que existem à face da Terra e as capas dos jogos. Eu vou lá buscar montes de vezes capas dos jogos para meter nos meus vídeos. E um dos administradores do fórum desse site já disse que me podia ajudar em umas determinadas partes para eu tirar dúvidas e tal. Ainda por cima ele é americano e tal, e o gajo está mesmo dentro da cena de Sierra, das empresas que ele mais adora. E então o Metal Jesus é que chegou lá a trabalhar, não foi? O Metal Jesus trabalhou na Helpline. Era daqueles gajos que estavam lá à espera dos telefonemas de quando a malta tinha dificuldades em ultrapassar determinadas partes do jogo, ligavam para a Helpline. Ele chegou depois de entrar num jogo, não foi? Entrou num jogo, no Shivers 2. Fazia Shivers 2, tem a história à volta de uma banda, também de uma banda de música. E ele era o gadilhudo, era o guitarrista lá da banda. E ele entra nas imagens full motion, que era uma coisa que também estava muito na moda nos anos 90. O full motion vídeo, quando veio o CD-ROM, né? E então, aliás, com isso é que, por exemplo, o Seventh Guest é um exemplo. Exatamente, claro, veio a febre do CD-ROM e era tudo full motion vídeo. Fantasmagória, acho que era Fantasmagória que se chamava, não é? Eu dessa altura lembro-me de um jogo que eu joguei bastante, que era o Lighthouse. Eu não sei se é da Sierra, não tenho a certeza absoluta. Lighthouse, eu lembro-me sim vagamente, eu nunca joguei. Eu joguei assim meio de terror. Era assim lembro-me desse nome. Era tipo visto em primeira pessoa. Joguei o Myst também era. Sim. Eu também tenho Big Box. Tipo uma evolução do Seventh Guest. Sim. O Myst. O Seventh Guest, eu depois comprei o 11 Hour. Esse comprei original. Até comprei na. Ai, como é que chama aquilo? Agora não me lembro. Mas o Seventh Guest comprei o original há pouco tempo porque me pesou a consciência. Eu disse, pirateei este jogo. Mas a B-Box, compraste-me a B-Box completa? Eu tenho só a Jewel Case ali, a B-Box não tenho. Não sei. Lá está, um gajo nos anos 90 não guardava caixas de nada, não é? Eu tirava os manuais e o CD lá dentro e mandavas a caixa para ali. Eu tenho uma sorte que o meu irmão, não era eu, que eu era tal e qual assim, mas o meu irmão guarda tudo. Olha, fez muito bem. Se ele tiver ouvido... Eu mandei as minhas revistas todas para o lixo. Epá, que estupidez. Aliás, ele ainda hoje tem um amor às coisas que ele guardou daquela altura. Eu sempre vou lá à casa da minha mãe. Eu tiro fotos a jogos meus e deles. Ele sempre que eu tiro um jogo dele, ele manda-me uma mensagem: olha, não levaste isso para não? Eu não, exato. Eu tenho muitos poucos jogos, só aqueles que me marcaram mais foi os que eu guardei do Amiga, tenho de PC, tenho alguns do Spectrum. Mas lá está, eu em 96 foi quando comecei a banda e eu era baterista na banda e precisava de comprar material, pratos e não sei o quê para a bateria.
E foi aí que eu vendi montes de material, pois, montes de jogos que eu tinha. Tu não te metes em vícios baratos, não é? A bateria era cara, não é? Lá está, equipamento, um gajo naquela altura era tudo muito caro. Não é? Eu lembro-me de ter comprado aquilo a prestações, vê lá tu, a bateria, e ainda por cima as prestações na altura tinham juros. Agora um gajo compra 10 vezes sem juros e não sei o quê, não é? Na altura, antigamente, pagavas a prestações e ainda gramavas com os juros. Eu comprei a minha primeira bateria. A primeira bateria comprei, era o bomba, era uma Motorola e um timbalãozito e 2 pratos, e o prato de choque e mais nada. Foi para começar a banda e tal. Mas depois comprei uma bateria mais XPTO. Aí tive mesmo que comprar prestações. E então vendi montes de jogos que eu tinha aqui, principalmente Mega Drive. Vendi quase tudo que eu tinha da Mega Drive, só guardei o Sonic 2 e o Jurassic Park. Exatamente, acho que foi só esses que eu guardei. O Sonic 2 foi o que veio com a consola, foi o que eu guardei. O Jurassic Park, por exemplo, a Mega Drive, que era diferente da Super Nintendo, o Super Nintendo é aquele visto de cima. Eu acho, por exemplo, o Jurassic Park da Super Nintendo dos melhores jogos daquele género. A versão da Super Nintendo é parecida com a versão do Amiga, também assim visto de cima. Sim, que saiu, a da Amiga saiu uma versão para a NES. Exatamente. E a versão da Mega Drive é bem diferente. E eu até gosto. Sim. Até gosto da versão Jurassic Park da Mega Drive. E eu adoro os jogos de pinball. Aqueles jogos de pinball da Mega Drive, o Dragon's Revenge e o Dragon's Fury. E pá, só a banda sonora daquilo, a banda sonora mesmo eu assim, adoro, por exemplo, obscura e tal. Da Mega Drive adoro o Columns, que é um jogo que... o Columns, vinha naquela compilação. Sim, eu fartava de jogar. Pedro, estamos quase a chegar a uma hora de conversa. Isto já passou assim muito rápido. Pá, últimas palavras, diz-me aí, umas palavras aí para o pessoal que me segue, para te seguir a ti. Convence aí a malta. Lá está. São coisas mais antigas, não é? Vocês estão habituados a... Mas o Marco também fala de cenas antigas. De vez em quando vai buscar assim uns tópicos do retro. Eu fazia mais antes de vos conhecer, confesso. Fazias mais? Fazia mais retro. Já falaste do Paradise Café. Também contei a história do Paradise Café. Eu falei a história dos videogames em Portugal. O crescimento. Pois foi. Exato. Eu por acaso nunca contei essa história dos jogos made in Portugal, porque também é difícil de apanhar o rasto à história dos jogos. Por acaso há um grupo no Facebook que é o ZX Spectrum Direto da Arcadação, que eu aconselho a toda a gente que seja fã da máquina da Sinclair a acompanhar, porque eles quase diariamente estão a descobrir novos jogos. Porque na altura qualquer pessoa no quarto, em casa, fazia um jogo, não é? E muitos dos grandes êxitos dos anos 80 no Spectrum foram feitos por uma pessoa apenas. E por putos de 14 anos. Eles enfiavam-se no que vinham na escola, enfiavam-se no quarto a programar. Eles iam às arcadas, aos salões de arcada, ver os jogos de mais sucesso e depois tentavam reproduzir à maneira deles, em casa, no quarto, reproduziam e depois iam vender às grandes empresas, à Ocean Software, à West Gold, à Activision. Eles iam tentar vender o jogo que eles tinham feito em casa. E muitos deles fizeram um rio de dinheiro e outros perderam-se completamente, meteram-se nas drogas e coisas, com o dinheiro que eles ganharam, que aquilo era completamente ultrapassável, não é? Os sonhos mais malucos que eles tivessem, porque eles nunca se tinham visto com tanto dinheiro, eles pagavam muito bem por cada jogo. Na altura a moeda americana era muito mais valiosa que a portuguesa, não é? Exatamente. Então, eu falo de cenas retro, desde os anos 80 até o atual, mas sempre muito focado nas minhas memórias como gamer enquanto jovem. No Spectrum, no Amiga, há alguns vídeos também que eu falo sobre jogos da era do Windows XP, que também foi uma era que me marcou assim um bocado, e foi uma era em que eu jogava bastante online. E depois também tive a minha fase de Sim Racer, lá está. Eu comecei a jogar mais jogos de carros e é um tema que eu também trago bastante para o canal. Eu comecei a jogar jogos de carros nos anos 2000, 2004, por aí, quando apareceu o Richard Buns Rally, um simulador do mais perfeito que existe até hoje. O jogo já é de 2004, mas
todos os dias há novas pistas e novos carros e até graficamente há malta que já conseguiu melhorar graficamente o jogo de 2004 para correr também nas plataformas não, no Windows 10, no Windows atual, e há sempre campeonatos online a decorrer diariamente nos dias de hoje. O jogo já é de 2004 e aquilo continua a ser um dos mais, se não o mais fiel simulador de rallies, que consegue bater Dirt Rally e companhia. E foi nessa altura, em 2004, que eu comecei também a minha fase de Sim Racer. Houve ali uma série de jogos que saíram nessa altura que dava para fazer corridas online, e foi também quando eu comecei também a apostar e comprei um volante e tal, não sei o quê. Para jogar online, corridas, e sempre foi também aquele género que eu gostei, mas foi aí também, a partir de 2004, que eu fiquei viciado e só jogava racing games até era no PC, era só racing games, de 2004 até 2010, por aí. Eu acho que o único jogo que eu acho, tirando o Mario Kart, que eu joguei bastante, foi provavelmente o Need for Speed Underground. Foi o jogo de racing. Mas é arcade, né? Mas eu também jogava tudo o que parecia de racing nessa altura, eu jogava. E então o Windows XP marcou-me bastante também por nessa fase da minha vida como Sim Racer. Começaram a aparecer grandes jogos de carros no Windows XP, exclusivos de PC. O Rally Trophy é um deles, um grande jogo de carros de rally de antigamente e é exclusivo PC. O V-Rally Trophy. O Rally Trophy, sim, o V-Rally ainda começou na PlayStation 1, exato. Mas o Rally Trophy, que surgiu em 2000, 2001, por aí, foi o primeiro jogo da Bugbear, que é os gajos que atualmente têm o Wreckfest, que é um dos meus... Olha, esqueci-me de mencionar o Wreckfest como um dos meus favoritos também, da geração atual. O Wreckfest é qualquer coisa de fantástica, é de partir a moca a rir. E para quem jogou o Destruction Derby, certamente... E os Flatout, lá está, o Flatout 2 também é da malta que fez o Wreckfest. O Flatout também foi outra cena. O primeiro Flatout foi super groundbreaking, porque, né, tu batias e o gajo saltava pelo para-brisas, né, e depois também havia aqueles minigames que era lançar o gajo para mandar os pinos abaixo e coisas assim, e para acertar no alvo. O Windows XP marcou-me bastante. E eu trago muitos jogos também dessa era do Windows XP. E depois lá está outro género que eu adoro, é os jogos de aventura de Indiana Jones. Sim, para mim Indiana Jones é qualquer coisa de fabuloso, e também são dos vídeos mais vistos no meu canal, são as minhas reviews a jogos do Indiana Jones, que eu adoro, sempre adorei, desde os filmes. Aliás, os filmes é que fizeram adorar a personagem, porque lá está, eu adoro tudo que seja exploração. Eu agarro na bicicleta e vou para o meio do mato. Exatamente. Porque eu adoro fazer BTT, também é um dos meus hobbies, para além de jogar e de fazer vídeos. Um dos meus hobbies é o BTT, e sempre foi uma coisa que eu adorei, ir para o meio do nada, e lá está, por isso é que eu também adoro Dakar, né? E ires do ponto A ao ponto B, descobrir cenas completamente novas. Por isso é que lá está, eu não sou muito fã de Forzas nem de Gran Turismos e de tudo o que se passa em circuito, porque aquilo acaba por ser um bocado secante, andar sempre ali e tal, às voltas, no mesmo sítio, né? Tentar ganhar um bocadinho, um segundo, não sei o que, naquela curva. Pá, não consigo, não tenho paciência para isso. Eu gosto mais de off-road, ir do ponto A ao ponto B e passar por zonas completamente diferentes do início ao fim da prova. Pronto, eu falo dessas cenas todas, desde o antigamente ao recente, mas tendo em conta que o recente eu não falo assim muito, porque eu não tenho tempo para explorar assim esses jogos mais elaborados que aparecem hoje em dia. Eu jogo realmente do recente que aparece, eu jogo aqueles mais imediatos, que são os racing games, ou um jogo de pinball que surja entretanto. Os jogos indie, eu recebo bastantes códigos para fazer reviews e para fazer uns gameplays, também faço uns gameplays de vez em quando a jogos indie. Os jogos indie, por acaso, até gosto de trazer para o canal, mas assim, os jogos recentes é basicamente só racing games. Pessoal, sigam o canal do Pedro, It's a Pixel Thing. Pá, sinceramente é um canal cheio de conteúdo e com realmente empenho no que faz. Nem é por o ter aqui, eu já era seguidor dele antes mesmo de o conhecer, portanto é sem dúvida alguma um canal a explorar. Foi o primeiro convidado aqui do nosso primeiro podcast.
Obviamente queria começar com alguém Tuga, porque este podcast vai incluir todos os países que eu consegui trazer, pessoal importante da indústria dos videojogos, vou tentar trazê-los cá a este pequeno canal português chamado MF Gaming. Pedro, opa, muito obrigado por este tempo, 1 hora e tal da tua vida. Sei que podias estar a jogar um Dakar, já tinhas acabado uma prova. Mas... Não, sabes que durante a semana é muito raro pegar em jogos, muito raro mesmo. Às vezes durante a semana tu vai fazer vídeos. À noite, já depois da minha mulher ou do meu pequenito já estarem a dormir, meto-me a fazer vídeos, ou a editar qualquer coisa, ou a narrar, ou... Yeah. Durante a semana jogo mesmo muito pouco, ou zero. Yeah. Quando pego na consola é ao fim de semana e para jogar com o meu filhote Nintendo Switch, uma cena qualquer que ele queira jogar, ou Wii, porque realmente quando eu jogo, para mim, é à noite, quando já a malta está a dormir. É quando eu também posso, lá está, quando eu às vezes também posso jogar aqueles jogos mais violentos e coisa. Tomb Raider, eu não posso jogar Tomb Raider ao pé do meu pequenito, né? Ele tem 9 anos, não pode estar ali a ver aquele sangue todo. Porque eu sou um bocado paizão nesse aspecto. Eu ensinei-lhe já, olha, estás a ver aqui este número aqui no cantinho da caixa, não podes jogar isto. Ele já sabe essas regras todas e eu evito ao máximo jogar. Só jogos de carros é que eu jogo à frente dele. Não tens de expor a esse tipo de violência. Exatamente, não. Temos de ter essa atenção com a criançada hoje em dia, porque eles têm acesso a muita coisa e 99% eu nem sei. Exatamente, claro. Por tão paizão que eu possa ser e que de esconder as cenas dele, 99% passa-me ao lado. Então imagino aqueles outros pais que quanto mais velho, pior vai ficar, né? Pronto, e vou ter aqui um amigalhaço para jogar comigo mais tarde, quando eu já for velhote e estiver assim na cadeira de rodas. Ele vai me acompanhar. Yeah. Pessoal, espero que tenham... Obrigadão. Obrigado eu, a sério, muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que tenham curtido aqui o primeiro podcast do MF Gaming. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam do convidado, do nosso grande convidado Pedro. Eu vou deixar também o link para ele, para o canal dele e para o canal de toda a gente que ele referiu. Vocês durante este vídeo vão vendo algumas imagens dos jogos que ele falou e das consolas que ele falou. Espero que vou fazer aqui uma edição à maneira. Pessoal, já sabem, se não tiverem subscritos, para não perder, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve.